Opa, salve, salve! Vamos que vamos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Começando hoje o primeiro episódio do nosso podcast, o podcast Ligados no UFC. É o espaço que estamos criando para você que é amante, que gosta, que curte, que assiste, que dá pitaco. Você, enfim, que está no dia a dia acompanhando o UFC, vem com a gente, comigo, Bernardo, com o Felipe Drummond, com o nosso Lucas. Vamos acompanhar aí semanalmente, cada semana, um capítulo do podcast Ligados no UFC. Vamos falar sobre muito brasileiros, lutas de brasileiros, lutas que aconteceram, o que vem para a semana. Vamos passar aquela nossa agenda da semana, o podcast sempre em 10 minutos, uma vez por semana. Então, o primeiro podcast é hoje. Vem com a gente, vem acompanhar, dando já o salve e as boas-vindas ao Felipe, também ao Lucas. E aqui, podcast, meus amigos, eu sou bate rápido, vem e vai. A pergunta é simples, fácil. É o famoso bate-sai, né, Bernardo? Eu achei que você falou outra coisa, eu fiquei até com medo, mas é bate-sai, entendeu? Assim, a pergunta é rápida, e é pro Felipe. Começou com gracinha, eu já mando na lata pra ele. O Glover merece uma revanche imediata no UFC, sim ou não? Sim. Posso justificar ou não? Vai. Eu acho que o UFC tem que aproveitar a questão da idade, né? A gente sabe que o Glover, aos 42 para 43 anos, ele não vai ter muito tempo de vida útil no alto rendimento. Então, se o UFC desperdiçar mais 1 a 2 anos, talvez nunca tenha essa revanche contra o Prochazka. Então, é por isso que eu acho que eu defendo essa revanche. E aí eu pergunto pro Lucas, tá com o Felipe ou não tá com o Felipe? É hora da revanche contra o nosso lutador de nome bonito, Prochazka, sim ou não? Sim, mas eu acredito que não vai acontecer. Eu acredito que ele mereça, mas não vai acontecer. Jogou um balde de água fria só na gente. Parabéns, vai, continua. Não, eu concordo com a visão do Felipe de falar que esse é o momento exato por conta da idade dele, se esperar mais uns 2, 3 anos, fazer com que ele faça aquela rodinha de novo do UFC, de ter ganhado no top 5 para depois lutar. Talvez ele não consiga, mas por uma questão de idade mesmo. Mas isso é muito analisar a questão, o ponto de vista do Glover. O ponto de vista do UFC é tão interessante assim. Eu acho que dentre os desafiantes atuais dos 93 quilos, sim. Eu não consigo ver nenhum dos outros nomes ali no horizonte que seja comercialmente tão interessante quanto ele. Especialmente porque a luta foi uma guerra. Mas eu ainda não excluo a possibilidade do Adesanya ganhar do Jared Cannonier e querer a chance dele nos 93 quilos contra ele Prochazka. Que aí eu acho que o UFC faz a segunda chance do Adesanya para ter o título dos 93 quilos no piscar de olhos. E o Glover... Então, antes de você continuar com a sua defesa de que não aconteça, porque ele falou que sim, mas sem nenhuma convicção. É sim, mas eu acho, eu quero... Esquece, o Lucas, como sempre, em cima do muro. Lembrando que a gente teve a luta entre o Glover e o Prochazka. O Prochazka ganhou no finalzinho com uma submissão. O Glover, a gente viu, inclusive, depois a pontuação, né, dos juízes luta a luta, card a card. Iria ganhar, não ganhou por 30 segundos, mas acontece, foi derrotado. Então vamos esperar aí para ver se vamos ter a esperada revanche Glover e Prochazka e quando vai acontecer. Se sim e quando. É certeza que vai demorar um pouquinho, pelo menos 3 meses aí, porque a luta foi para lá de muito conturbada, né, de muita briga e tal. Mudando de assunto, e aí aqui hoje é isso, bate rápido, vamos rápido. Fim da vida fácil de Valentina, Felipe Drummond. O que dizer disso, meu amigo? Uai, finalmente a categoria ofereceu uma adversária à altura dela, né? A Valentina já tinha varrido todos os bons nomes da categoria dela e agora ela descobriu que não é que não tinha adversário, mas que agora, de fato, para ela manter o cinturão, ela vai ter que estar 100% focada, né? A gente, no sábado passado, a gente até estava pontuando para a Taila, mas nos árbitros, que é o que conta, a vitória foi da Valentina, manteve seu cinturão, porém agora ela já sabe que tem uma adversária à altura na própria categoria. Então, acho que acabou essa questão, esse reinado tão simples, né? Como a gente fala da Amanda, a gente também tem que falar da Valentina. Agora ela tem uma adversária que vai incomodá-la, pelo menos. A pergunta, o comentário que vem para você, Lucas,
Porque tem gente que não acompanhou a luta, não sabe o que está acontecendo. Quem é essa adversária que promete trazer vida dura para Valentina Shevchenko? Eu adianto, é brasileira. E o que você tem a dizer sobre ela, Lucas? Ela que, pro Lucas, na nossa live, ele disse que ela merecia ter vencido. Permanece com isso, Lucas? Permaneço com a mesma opinião. A Taila Santos ganhou aquela luta 3-2 contra a Valentina, quebrou chocou o mundo. Eu acho que mesmo que os juízes não tenham marcado luta para ela, só pelo fato dela ter ido para decisão e ter tirado uma decisão dividida contra a Valentina, que pouca gente conseguia ao menos tocar, ela já chocou o mundo aí. Mas quem é a Taila Santos? Taila Santos era uma desafiante da categoria até os 57 quilos. Não veio com muitas chances anterior à luta. Se eu não me engano, ela estava uma azarona na casa de 1/5, 1/4, algo assim. Vinha nocauteando todo mundo, finalizando no primeiro round. Então, assim, ela estava fazendo uma limpa na categoria. Porém, ela não teve o seu devido respeito porque a Valentina ela simplesmente soa e parece estar acima de todo mundo. Então é isso. A Taila Santos era uma desafiante brasileira que estava nocauteando absolutamente todo mundo na categoria do peso mosca e que chocou o mundo vencendo a Valentina. Pelo menos aos olhos de um juiz e de muitas pessoas. Pois é, então tá aí a brasileira Taila Santos, que fez quase história, ou fez meia história. Antes de perguntar pro Felipe o que eu ia perguntar, eu vou pedir perguntar para vocês. Primeiro, diz aí no comentário do nosso vídeo, você conhece e acredita que a Taila possa bater de frente realmente com a Valentina Shevchenko? E eu não perguntei, mas sempre é tempo de perguntar. Glover Teixeira, merece ou não merece ter a esperada por nós revanche contra o Prochazka? Diz aí no comentário, porque o comentário pra gente sempre é importante, e no nosso próximo podcast eu coloco as participações de quem comentou nesse, entendeu? O joguinho, comenta nesse, aparece no próximo. Aí quem comentar no próximo vai aparecer no seguinte. Toda semana estamos aqui. Então comenta, eu leio, curto, comento pra você e aparece no nosso próximo podcast. Mudando de assunto, porque nós vamos nos assuntos bem rápidos, aposentadoria da Joana. O Felipe ficou pra lá de abalado com a aposentadoria dela e com a forma como aconteceu, com a derrota que aconteceu no último UFC. O Lucas chegou a falar, bobagem a aposentadoria dela, está errada. O Felipe foi atrás, conversou com pessoas aí do mundo do UFC, ele tem a certeza, a convicção, Joana fez a coisa certa. É ou não é, Felipe Drummond? A Joana, ela já meio que tinha testado essa vida longe do octógono nos últimos 2 anos e visto que dava para ganhar mais dinheiro assim. E dessa maneira ela voltou para tentar a coroa, talvez apenas para aposentar mesmo, né? E como não aconteceu, ela acabou sendo nocauteada pela Weili Zhang, ela decidiu aposentar mesmo com a derrota. Então, assim, mas é de se ratificar o que é o peso da Joana, né? A Joana talvez tenha sido a atleta que tem o peso de ter profissionalizado a categoria. E a categoria não, eu falo até o MMA feminino. Acho que depois que ela se estabeleceu no topo dessa categoria, ela conseguiu fazer com que as adversárias subissem a esse nível, porque para derrotá-la precisava ser extremamente profissional, treinar, estar em dia com tudo para ter chance de tirar a Joana, que era uma lutadora extremamente completa. Então acho que a maior de todos os tempos? Ou foi a maior de todos os tempos? Não, eu acho que você fala no geral ou nessa categoria? Nessa categoria pensando eu acho que ela geral, é por enquanto. Na categoria sim, né? Mas tô pensando no geral em si. No geral, não. No geral, feminino, eu coloco o Chris Cyborg à frente, eu coloco a própria Valentina, eu já coloco à frente dela. E além disso tudo, Lucas, Amanda Nunes, porque a Amanda conseguiu desbancar a Cyborg, que até então era a maior de todos os tempos. Acho que ela, como esportista, ela conseguiu um feito, que é ultrapassar a Ronda Rousey. Mas eu acho que a Ronda, pro peso do MMA feminino, pro crescimento, ainda segue à frente da Joana, por exemplo. Concorda, Lucas? Para você a ordem é isso aí? Concordo sim. O positivo de tudo que a gente conversou e conversou no grupo é o seguinte: o Lucas pode ficar tranquilo com a aposentadoria da Joana. Por quê? Porque dinheiro ela tem. Fazer propaganda ela vai continuar fazendo. Todo mundo aposta que o sucesso dela fora do ringue vai continuar acontecendo. Então, Lucas, você que ficou tão preocupado, meu amigo, pode ficar tranquilo que tenhamos a Joana, não sei se pra gente, né, pra mim, pra você, pro Felipe, mas pro mundo de fora vai continuar assistindo a Joana agora nas passarelas, nas fotos, longe do ringue.
Nós temos essa divergência aí, eu não sei se ela consegue manter tantas oportunidades comerciais assim, sem esse título de lutador do UFC. O mundo pode falar com ele que vai ter, ele continua. Não, a questão, o que foi dito assim cara... anteriormente é que ela já é muito rica e que é isso. Ok, a gente vai ver no futuro, pô, se as oportunidades elas vão de fato ser apresentadas ou não. Só os próximos meses e anos vão dizer pra gente. Mas... Vamos te cobrar, eu e Felipe, vamos nos cobrar. Dos nossos podcasts, nós vamos ficar em cima e te cobrando. Tá vendo, Lucas? Apareceu numa foto aqui, apareceu na capa aqui. E aí eu quero ver. Aí eu quero ver dizer, não, mas eu falei que ia acontecer isso. Vamos cobrar. A memória aqui tá sempre aqui, é isso. E você que tá assistindo, nos assistindo, pode cobrar. Diz aí, Joanna Tchevchenko vai fazer sucesso, vai continuar fazendo sucesso aí agora no mundo fora do UFC? Fica de olho no Lucas, cobra o Lucas, porque ele é difícil, ele não dá o braço a torcer tão fácil não. E dizendo em braço a torcer, rolou quase um braço a torcer aí, murmurinhos do UFC. Vamos ter McGregor contra Michael Chandler, Felipe Drummond. Essa luta vai acontecer aí? Uai, é o que tá se desenhando, né? A expectativa, já que o Charles, o campeão, tinha pedido, né? Apesar de não ter o cinturão, a gente ainda trata o Charles como campeão da categoria, afinal de contas, ele não perdeu o combate. Então, o Charles pediu o McGregor. Que teve problema na pesagem mesmo. E confirmou confirmado. Exatamente. E assim, o Charles pediu a luta dos milhões, né? Ele foi esperto nesse ponto de falar, já que eu tô sendo prejudicado com o meu cinturão, então me deu o title shot próxima luta valendo o cinturão contra o Conor McGregor. É um baita negócio, inclusive, pro UFC, para vender pacotes de pay-per-view. Só que parece que o planejamento do UFC, dessa vez, é ser profissional. É botar o McGregor contra um lutador que também não está tão bem, né? Acho que o Michael Chandler tá 2-2 na carreira dele dentro do UFC. Então, é um cartel que é 50%, só que é um cara que tá entregando muito. E apesar de ser um wrestler, né, de alto nível, é um cara que gosta da trocação. Então nada melhor do que dar um trocador pro McGregor, já que o McGregor fica reclamando tanto de que dão um wrestler e que ele, tipo assim, tentam dar uma luta que é contra o normal, a natureza dele. Agora, com o Michael Chandler, ele não teria nem essa desculpa, né? E ele é muito mais técnico na trocação do que o Michael Chandler, que é muito mais explosão, muito mais força. É um tubarão, né? É músculo puro contra um cara que sabe controlar a distância e tudo mais. Faz muito sentido, eu acho que o UFC tá apostando nisso. Briga vai ter, briga de mão vai ter, podemos esperar isso já. Perfeito. Não, eu concordo com o ponto do Felipe, eu acho que dentre as possibilidades ali no topo, o Michael Chandler é o melhor casamento pro Conor McGregor, como ele mesmo mencionou. O Chandler ele é um wrestler meio que metido a trocador, gosta muito de usar a mão, gosta muito de usar o boxing. Ainda assim, não acho que o McGregor seria favorito para essa luta. Eu acho que quando o Chandler precisa ser pragmático, ele é pragmático. Como, por exemplo, na última luta dele contra o Tony Ferguson, onde ele começou tomando um atraso em pé, ele já recorreu para a queda no exato momento. E eu acho que no primeiro direto de esquerda que ele levar do Conor McGregor vai entrar o desespero, vai entrar aquele wrestler pragmático que ele é, de jogar pro chão e começar a bater. Mas, de qualquer forma, dentro das possibilidades que estão ali, a não ser que ele queira caçar um desafio muito, muito fácil para ele, igual foi o Donald Cerrone no UFC 252. Não me recordo da edição exata no qual o Conor McGregor lutou com o Donald Cerrone, mas ali foi claramente um desafio que foi feito para ele ganhar. Que hoje, obviamente, o Donald Cerrone não pode mais ser pensado para poder perder essa próxima luta. O que seria de semelhante ali, eu acho muito improvável, seria um Dan Hooker, que vem de fase péssima e é um trocador, mas se eu não me engano deve ser coisa de 11º, 12º do ranking, se ainda estiver ranqueado. Então, mas de qualquer forma, Michael Chandler e Conor McGregor é a maior probabilidade mesmo, até o momento. Lucas, eu vou te dar 1 minuto e 30 segundos para você falar do nosso evento do final de semana, o UFC Fight Night Qatar versus Emet. 1 minuto e 30 segundos no pique, vai lá. É o máximo que eu posso? Perfeito. Qatar e Emet é um Fight Night aí que tá vindo de graça na ESPN americana, pra gente que todo evento é de graça, né, passa no combate. É um evento que tá saindo super por baixo do radar, tem ótimas lutas, tem Kevin Holland contra Tim Means, tem a luta entre John Lazon e o Cowboy Cerrone,
que foi uma luta que era para ter acontecido num pay-per-view passado, acabou caindo de cima da hora. Enfim, são várias, eu só tenho 30 segundos, mais uns 1 minuto, provavelmente, então não vou conseguir passar por todos as lutas, mas acredito eu que vai ser um dos melhores Fight Nights do ano, com vários combates, tanto no card preliminar quanto no card principal, e nós temos uma possibilidade real de luta do ano, entre o Calvin Kattar e o Josh Emmett, que são dois lutadores que sempre entregam lutas muito boas. Já respondeu a minha pergunta, qual que para você é a aposta da luta do final de semana? Tá respondido, só acrescentando a informação da luta do nosso McGregor contra o Michael Chandler, a possibilidade que aconteça ao final do ano ou no início de 2023. Turma, deixa eu me colocar na tela grande aqui, é isso. Manda pra gente o que achou do podcast, deixa aquela curtida pra gente, manda um comentário, semana que vem voltamos com nossos 15 minutos de podcast. Vamos responder comentários, vamos falar sobre brasileiros. Vem com a gente sempre, toda semana, o podcast Ligados no UFC vai estar eu, Felipe Drummond, Lucas, comentando, brincando, falando sobre o UFC. Felipe, Lucas, aquele abraço, até semana que vem.